Na pacata cidade de Água Branca, encravada no sertão de Alagoas e banhada pelas margens do rio Moxotó, os dias seguiam lentos, como se o tempo ali tivesse outro ritmo. Dentre os moradores, uma figura se destacava, Dona Joana Vieira Sandes de Siqueira Torres, mais conhecida como a temida Baronesa de Água Branca. Era uma senhora de posses, dona de um palacete imponente, respeitada ou temida por muitos na região. Antes de começar, me conta aí nos comentários de onde você está assistindo essa história, seu cabra da peste. É do sertão? Do sul? Do exterior? Quero saber até onde essa história vai chegar. E também comente sua idade, quem sabe você não chegou a viver nos tempos de Lampião? Brincadeiras à parte. Aproveita, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Foi a ela que certa vez, Virgulino Ferreira da Silva, o temido Lampião, decidiu recorrer. Necessitava de recursos para armar seu bando, manter o cangaço em movimento. Por isso enviou um pedido direto, esperando talvez um gesto de compaixão ou até de estratégia. Mas a resposta que recebeu foi como pólvora acesa ao lado de uma fogueira. Com desdém e ironia, a baronesa disse ao mensageiro que sim, possuía dinheiro, mas que preferia gastar com munição para meter fogo no rabo de quem não tem vergonha na cara de pedir dinheiro a uma velha. A afronta foi tamanha que por alguns segundos até o mensageiro ficou sem reação. Quando contou a resposta a Lampião, o capitão do cangaço cerrou os dentes, ferido no orgulho e na honra. Mas como todo estrategista nato, Lampião não reagiu de imediato. Preferiu esperar. Deixou o tempo passar, cerca de 6 meses, como quem deixa um solo seco aguardar pela chuva para florescer a vingança. Esperava que a velha senhora esquecesse do ocorrido, para que fosse pega desprevenida. Quando julgou que o momento era oportuno, enviou um novo recado. O mensageiro voltou com notícias ainda piores. Chefe, a baronesa encheu o quartel de polícia. Eu, para ser sincero, é que tô com medo. Mas dinheiro, ela não mandou nem um tostão. O tom debochado parecia ecoar novamente nos ouvidos de Lampião. Foi então que o cangaceiro traçou um plano meticuloso. Primeiro mandou um espião até Água Branca. Infiltrado como um simples viajante, o cangaceiro foi instruído a cortar o cabelo e a barba na barbearia local. Lá, ouvindo conversas soltas, colheu informações sobre a força policial da cidade. Enquanto isso, o restante do bando se abrigava discretamente em bom conselho de papacaça. Com os relatórios em mãos, Lampião não hesitou. No dia 26 de junho de 1922, mobilizou seus homens e pôs o plano em ação. Instalou-se num sítio nos arredores de Água Branca e obrigou o dono da propriedade a ir à cidade fazer compras, entregando-lhe dinheiro e uma lista incomum: cigarros, fósforos, cachaça, 2 redes brancas, esteiras de pipiri e uma lata de tinta vermelha. Para garantir o silêncio do homem, manteve a mulher e os filhos dele reféns, 2 meninos pequenos, com idades entre 8 e 9 anos. A ameaça era clara: qualquer deslize e todos pagariam com a vida. Enquanto o camponês ia até a cidade cumprir a missão forçada, Lampião finalizava os preparativos para aquele que seria um dos ataques mais ousados de sua carreira. A estratégia era simples, mas engenhosa. Com os produtos comprados, o grupo começou a montar a encenação. As redes brancas foram cuidadosamente manchadas com a tinta vermelha, simulando marcas de sangue. Dentro delas, esconderam um arsenal: fuzis, cartucheiras, munições. À distância, pareciam transportar 2 defuntos. Na madrugada do dia 28 de junho de 1922, ainda antes de o sol pintar o céu do sertão, 6 cangaceiros vestidos como vaqueiros seguiram em direção ao coração de Água Branca. Caminhavam com passos firmes e olhares frios, cada um carregando uma rede nos ombros como se conduzissem mortos encontrados à beira da estrada. Ao chegarem ao quartel da cidade, procuraram o soldado de vigia e, com fingida seriedade, anunciaram: "Achamos esses 2 no mato. Deve ser coisa de Lampião." O vigia, curioso e desconfiado, os convidou a entrar. Mandou que esperassem numa sala da delegacia enquanto buscava reforço. O que ele não sabia era que acabara de permitir que o inimigo entrasse pela porta da frente. Mal o soldado saiu, os cangaceiros abriram as redes, pegaram as armas e aguardaram em silêncio.
Quando os outros soldados chegaram, o golpe foi fulminante. Com as armas em punho, Lampião surgiu de repente, como um vulto nas sombras, e declarou com sarcasmo: "O defunto sou eu mesmo, e esse aqui solta fogo virado pro mundo." Em minutos tomaram o controle da delegacia. Trancaram os soldados nas celas, libertaram cerca de 20 presos e ainda obrigaram o corneteiro da guarnição a dar o toque de reunir. Lampião, apontando a arma para ele, disse com frieza: "Se não tocar, quem vai tocar amanhã é a marcha do teu enterro." O som estridente do clarim ecoou pela cidade, mas ninguém imaginava que ali dentro, o caos já reinava. Lampião confiscou todas as armas e munições da guarnição, prendeu mais 30 soldados e se apoderou do local. Em silêncio, a delegacia estava dominada, mas a população seguia adormecida, alheia à tempestade que se aproximava. Quando os primeiros raios de sol romperam o horizonte, os cangaceiros se espalharam pelas ruas. Gritavam, davam tiros pro alto, imitavam sons de animais, em especial macacos, como era seu costume em ataques. Era o sinal. Água Branca estava sendo invadida. As lojas e casas dos mais ricos foram invadidas, saqueadas uma a uma, sob os olhos arregalados dos moradores. Era a primeira vez que Lampião liderava um grande assalto em plena luz do dia, com uma operação planejada nos mínimos detalhes. Mas seu verdadeiro objetivo ainda não havia sido alcançado: a casa da baronesa. Por isso, ordenou que 4 cabras se posicionassem nas saídas da cidade, especialmente nos arredores da propriedade da velha senhora. Ela não podia escapar. Em poucos minutos, Lampião chegou ao palacete da baronesa Joana Vieira de Siqueira Torres, viúva do poderoso barão de Água Branca. A casa era símbolo de riqueza e imponência, com móveis finos, louças importadas e joias escondidas em cofres secretos. Ao entrar, encontrou a baronesa em trajes de dormir, com os olhos arregalados, surpresa com o barulho do lado de fora e ainda mais assustada ao ver aquele homem famoso por espalhar medo onde passava. Ela tentou manter a compostura, mas mal conseguiu formular uma frase. "O que está acontecendo aqui?" Com um sorriso debochado, Lampião respondeu com ironia: "Ora, dona Joana, vim lhe fazer uma visitinha. Vim pessoalmente agradecer o recado de amor e de paz que a senhora me mandou. E também tirar o peso das suas gavetas. Estão cheias de joias pesadas, não é? Vão acabar estragando a madeira." E com aquele humor ácido, foi retirando uma a uma as joias da baronesa. Diamantes, esmeraldas, colares de ouro, pulseiras cravejadas de pedras preciosas, um verdadeiro tesouro escondido em armários e fundos falsos. Lampião colocou tudo em 2 embornais. No cofre encontrou ainda 20 contos de réis, uma fortuna para a época. Ele sorriu satisfeito, agradeceu a senhora com falsa cortesia e completou: "Estou muito agradecido pelos presentes que a senhora doou. Meus cabras estão lá fora, famintos, doidos para experimentar um pedaço dessa sua fortuna. Só não vamos ficar pro jantar porque temos mais visitas a fazer. Mas quem sabe noutra oportunidade, quando a senhora estiver mais rica. Aí a gente volta e a senhora me conta como ficou assim abonada, que essa parte do dinheiro é a que mais me interessa." Depois do saque meticuloso e carregado de deboche, Lampião ainda não estava satisfeito. Decidiu selar sua vingança com um ato simbólico que jamais seria esquecido por nenhum morador daquela cidade. Ordenou que a baronesa, ainda perplexa e humilhada, o acompanhasse pelas ruas de Água Branca. De braços dados com o cangaceiro, ela foi exposta como um troféu de guerra, numa espécie de desfile de zombaria que feriu não apenas sua honra, mas também sua posição de poder perante a elite local. A cena era quase surreal. A figura altiva da baronesa, acostumada a olhar os outros de cima, agora andava cabisbaixa ao lado do homem que mais odiava, enquanto o povo, dividido entre o medo e a incredulidade, observava tudo pelas frestas das janelas. Alguns poucos mais ousados espiavam pelas portas entreabertas, e Lampião, sempre teatral, acenava com ironia, como se estivesse em uma procissão de boas-vindas. Terminada a exibição, o bando retornou ao quartel improvisado. Lá, Lampião dividiu o butim. Era regra entre os cangaceiros que todos recebessem sua parte, mas, é claro, o chefe ficava com a fatia mais generosa. Ainda assim,
A lealdade era mantida com firmeza, pois sabiam que, sob sua liderança, estavam mais ricos e mais temidos. Os prisioneiros libertos que haviam ajudado durante o assalto também foram recompensados. Cada um recebeu um punhado de dinheiro e a chance de desaparecer no mundo. Porém, 4 deles, mais ousados ou mais desesperados, pediram para se juntar ao bando. Temiam ser caçados pela polícia caso vagassem sozinhos. Disseram que não queriam fugir como cordeiros apavorados, mas lutar como homens dispostos a tudo. Lampião os olhou nos olhos, avaliando não apenas a coragem, mas também a utilidade. Fez algumas perguntas, testou suas histórias, sentiu o cheiro da mentira e, por fim, aceitou. Os homens foram batizados com novos apelidos, como era de costume no cangaço, e incorporados ao bando. A tropa agora contava com 30 cangaceiros bem armados, experientes e com sangue nos olhos. Água Branca, outrora um reduto de paz e tradição, havia sido desnudada, violada, ridicularizada. A cidade jamais seria a mesma. Curiosamente, Lampião jamais retornaria para um segundo assalto. Talvez por ter conseguido tudo o que queria. Ou quem sabe, por saber que a ferida deixada era tão profunda que nenhum novo golpe causaria o mesmo estrago. A baronesa, por sua vez, nunca mais recuperaria totalmente sua reputação. Embora tenha mantido sua fortuna restante e continuado a viver em seu palacete, todos sabiam que fora dominada, roubada e humilhada por aquele a quem chamava de bandido. Em silêncio, passou a viver reclusa, abrindo mão das festas e aparições públicas que tanto adorava. Para Lampião, o ataque à Água Branca foi mais do que uma ação criminosa. Foi um espetáculo de poder, um aviso aos que ousavam desafiá-lo. Aquele dia entrou para a história do cangaço como um dos mais ousados e simbólicos da trajetória do capitão. A notícia do ataque à Água Branca se espalhou como um incêndio no mato seco. Não demorou muito para que os ecos da invasão, da humilhação da baronesa e da tomada do quartel chegassem às cidades vizinhas. Em poucos dias, todo o sertão nordestino comentava, em sussurros ou em tom de espanto, sobre o feito audacioso de Lampião. O que antes era visto por muitos como um grupo de bandidos nômades, agora se consolidava como uma força organizada, estratégica e implacável. Em Santana do Ipanema, Cacimbinhas, Olho d'Água das Flores e outras vilas da região, os coronéis começaram a rever suas alianças e a reforçar seus esquemas de proteção. As noites se tornaram mais longas, as portas foram trancadas com maior rigidez e os guardas dobraram suas rondas. Muitos proprietários de terras e comerciantes começaram a contratar jagunços particulares, homens armados pagos para proteger seus bens e, principalmente, para servir de linha de frente caso o bando decidisse atacar novamente. Havia um temor real. Água Branca era uma cidade orgulhosa, com delegacia, destacamento militar e presença da elite agrária. Se até ali Lampião havia entrado e feito o que quis, quem garantiria que outras localidades estariam a salvo? Mas não foi só o medo que se alastrou. Em muitos lugares, o nome de Lampião começou a ganhar contornos de lenda. Havia quem o visse como uma espécie de justiceiro, alguém que enfrentava os poderosos, desafiava os coronéis arrogantes e repartia parte dos saques com seus homens e, ocasionalmente, com os mais pobres. Em pequenas comunidades, onde a presença do Estado era quase nula e o povo vivia à mercê dos latifundiários, Lampião passou a ser visto com certa admiração. Ele representava para muitos a figura do homem comum que se rebelava contra a opressão, e essa imagem se espalhava com a ajuda dos próprios cangaceiros, que faziam questão de contar, e às vezes até aumentar, suas histórias de coragem. Cada novo membro do bando era mais um mensageiro da mitologia do cangaço, que agora ganhava contornos ainda mais fortes. As rodas de conversa ao redor das fogueiras, nas feiras e nas vendas, passaram a incluir histórias sobre Lampião com o mesmo fascínio que se reservava a heróis antigos. Por outro lado, a polícia, humilhada com a tomada da delegacia de Água Branca, foi pressionada a responder. O governo estadual começou a organizar volantes, tropas móveis de combate ao cangaço, mais numerosas e melhor equipadas. O problema era que, mesmo com mais armas, a vantagem seguia com Lampião. Ele conhecia o sertão como poucos, tinha olhos espalhados por todo lado e o apoio, ainda que silencioso, de muitos sertanejos.
Enquanto isso, o bando seguia crescendo. A fama do ataque fez surgir novos interessados em se juntar ao grupo. Ex-jagunços, homens perseguidos pela justiça, fugitivos de disputas de terra, todos viam no cangaço uma nova chance de viver, mesmo que à margem da lei. A estrutura do bando começou a ganhar códigos internos, regras de conduta, divisão clara de tarefas. Era o nascimento de algo maior. O cangaço como organização social, quase como um exército invisível que marchava sob as estrelas do sertão. Com o passar dos anos, o eco das ações de Lampião continuou ressoando pelas caatingas e povoados do Nordeste. O ataque à Água Branca jamais foi esquecido, não apenas pela ousadia, mas pelo recado que deixou. Ninguém estava a salvo, nem mesmo os mais poderosos. O nome de Dona Joana, antes temido por seu título de baronesa, passou a ser lembrado com pesar, como símbolo da humilhação pública e da impotência da elite diante do poder das armas e da astúcia. Lampião, por sua vez, seguiu sua trilha de poeira e sangue. Mas a cada nova investida o cerco se fechava um pouco mais. A fama, que antes abria portas e inspirava medo, começou a atrair também inimigos mais preparados. Coronéis passaram a financiar perseguições. O governo intensificou o envio de volantes cada vez mais armadas. O sertão virou um campo de guerra silencioso. Ainda assim, o rei do cangaço resistiu por mais de uma década, reinventando-se, recuando quando necessário, atacando com precisão. Mas o tempo é implacável, até mesmo com lendas. Em 1938, no sertão de Sergipe, Lampião, Maria Bonita e parte de seu bando foram mortos numa emboscada armada pela polícia, pondo fim a uma era que misturava bravura, terror, justiça e selvageria. Ei, cabra macho, antes de acabar a história. Você, seu cabra da peste, não esquece de comentar aí embaixo. De onde você assistiu essa história? É lá do sertão? Do sul? Ou veio lá do exterior? Quero saber até onde essa história de Lampião vai chegar. E diz aí também tua idade. Vai que tu viveu esses tempos e não contou pra ninguém, hein? Agora sim, se curtiu, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma história braba como essa. O ataque à Água Branca permanece como um marco dessa trajetória. Um símbolo da inteligência estratégica de Lampião, de sua sede por respeito e de como, mesmo no meio da brutalidade, sua guerra era também contra a humilhação. A história o transformou num personagem complexo, herói para uns, criminoso para outros, mas impossível de ser ignorado.